Depois de marcar 2 gols na final contra o Atlético Mineiro, já dá para dizer que Gabigol renovará seu contrato com o rubro-negro? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta de Marcos Braz sobre o tema e fala também sobre John Arias e a especulação de que ele está fechado com o Cruzeiro. Quero te atualizar sobre o Palmeiras de olho em uma joia do Curitiba. Falo sobre salários e direitos de imagem estão atrasados no Corinthians. Para completar no São Paulo, Léo Fernandes, destaque do Penharol, interessa. E Quinteiro, que joga no Racing, pode aparecer no Santos no próximo ano. Tem ainda novidades sobre o Galo, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em primeiro lugar, queria desejar ótima semana a todos, também pedir para vocês deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Quero, antes de passar as notícias, dividir uma dica super legal. Preciso falar sobre a AfaPlay, site de estatísticas criado para ajudar apostadores como nós, iniciantes. Os caras fazem um grande resumo de tudo que você precisa saber de uma partida de futebol. Quero usar o exemplo de Corinthians e Palmeiras na noite dessa segunda-feira. Basta entrar no site da AfaPlay e você vai ter um resumo do momento dos times, estatísticas, últimos jogos, classificação e muito mais. Eles também se aprofundam em dicas do que você pode e o que você não pode fazer na hora de apostar. Por exemplo, para Corinthians e Palmeiras, ambos não marcam, seria uma boa opção. Outra sugestão de Palmeiras ou empate, a dupla hipótese para o jogo dessa noite. Além de Campeonato Brasileiro de Série A, você tem Série B, Champions, Campeonato Espanhol, Inglês, entre várias outras opções. Site super bacana, absolutamente. E jogar sempre com responsabilidade, vem para o AfaPlay. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Ryan, meio atacante do Vasco que interessa a John Textor. O dono da SAF do Botafogo gostaria de levá-lo para o Lyon, da França, e está disposto a pagar 14 milhões de euros, além de o perdão de uma dívida de 15 milhões de reais que o Vasco tem com o Tairo Arruda. O Tairo foi o responsável por intermediar o acordo entre o Vasco e a 777, o Tairo trabalha para o Textor. Além de tudo isso, o Botafogo ainda cederia, se o negócio for fechado, por 3 anos o Nilton Santos, enquanto o Vasco estiver reformando São Januário. A proposta só não foi finalizada por questões burocráticas, é que nesse momento o Lyon não tem vaga para estrangeiro, e uma alternativa seria de levar o Ryan para o Molenbeek. Só que o time do John Textor, que joga na Bélgica, está na segunda divisão e o staff do Ryan entende que essa mudança seria bastante ruim. Então, enquanto não encontram alternativas, as partes tentam chegar a uma solução. Quero falar também sobre Lucas Alário, atacante do Internacional, que já foi especulado na semana passada como possível reforço do Corinthians numa troca com o Pedro Raul. A novidade vem da Argentina, tem muita gente dando conta de que o River Plate está interessado em contratar o centroavante, que na atual temporada tem 5 gols em 36 partidas com a camisa colorada. Para fechar o giro de notícias, preciso falar sobre o Bahia e o desempenho contra times paulistas. Você sabe que o Bahia joga nessa semana contra o São Paulo dentro de casa, certo? Até aqui em 5 partidas do Campeonato Brasileiro, só uma vitória contra o Red Bull Bragantino, 1-0, e 4 derrotas contra os demais times paulistas. Quero falar agora sobre Quinteiro, meio atacante colombiano. Almendra custa pouco mais de 12 milhões de reais. O Santos, para tentar a contratação especialmente do Quinteiro, estaria disposto até a colocar atletas numa negociação. Alfredo Morelos e Julio Furque. O Furque é centroavante, o Morelos atacante. O Furque ainda está no Santos, o Morelos emprestado ao futebol colombiano. Seriam moedas de troca para tentar fazer com que o Santos gastasse menos dinheiro. Só para lembrar que o Quinteiro na atual temporada tem 34 jogos, 7 gols e 7 assistências, aquele meio atacante típico, camisa 10, que para, pensa e organiza todo o jogo, embora tenha pouca capacidade de marcação. Queria perguntar para o torcedor santista se o Quinteiro seria uma alternativa para o Peixe. Já uso o espaço para comentário, deixa registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre um novo recorde para a Arena MRV. O Atlético receberá no próximo domingo, na grande final da Copa do Brasil, o Flamengo, todos os ingressos vendidos. E existe a expectativa de o Galo faturar mais com o seu jogo em casa do que o Flamengo no Maracanã. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, você ficou louco. O Flamengo colocou 61.305 pagantes para uma renda bruta de
15 milhões e 700 mil reais. Verdade, a maior renda da temporada, superando os 7 milhões e 800 mil de São Paulo e Botafogo. Só que o rubro-negro tem ficado com apenas 1/3 da renda bruta. Devem sobrar para o Flamengo algo na casa dos 5 milhões de reais. Uma série de problemas ligados ao Maracanã tem causado isso, não só nos jogos do Flamengo quanto do Fluminense. A expectativa do Galo é que com 44 mil ingressos para a partida da volta no próximo domingo, a arrecadação gire na casa dos 8 milhões de reais brutos. Só que o Galo, ao contrário do Flamengo, tem ficado com 80% da renda bruta como renda líquida. Então sobrariam para o Atlético mais de 6 milhões de reais. Por mais maluco que possa parecer, o Galo deve ter um lucro maior com bilheteria no jogo final dentro de casa do que o Flamengo, apesar dos 15 milhões e 700 mil. É também por isso que o rubro-negro cogita, sonha e planeja o mais rápido possível ter seu estádio próprio. Quero falar agora sobre Léo Fernandes, meio atacante uruguaio, 25 anos de idade. Ele pode pintar no São Paulo? O tricolor busca um meio atacante desde a saída do James Rodrigues, e a pergunta a respeito do Léo Fernandes surgiu durante o programa do Nicola desse domingo. Repassei por uma fonte do São Paulo que respondeu de forma taxativa. Antes, só para contextualizar, o Léo Fernandes é aquele jogador que foi o grande destaque do Peñarol ao longo de toda a Libertadores, temporada bem legal. De 42 jogos, 18 gols e 16 assistências. Meio atacante de muita mobilidade, bom chute de fora da área, consegue colocar os atacantes para fazer gol, embora a passagem dele pelo futebol brasileiro no Fluminense tenha sido um fiasco. No ano passado foram 20 jogos, 1 gol e 1 assistência. Vale a lembrança também de que o Léo Fernandes não pertence ao Peñarol. Ele está emprestado até dezembro e ainda é jogador do Toluca, com quem tem contrato até 2026, jogador avaliado em 7 milhões e meio de euros. Resposta do dirigente do São Paulo sobre Léo Fernandes no Morumbi no ano que vem. Abre aspas, não temos condição de comprar esse jogador. Fecha aspas. São Paulo poderia propor um empréstimo? Poderia, mas a tendência é que o Toluca, diante do destaque que o Léo Fernandes obteve na temporada de 2024, só aceite negociá-lo em definitivo. Como o São Paulo terá pouco dinheiro no ano que vem, não dá para imaginar que essa negociação possa avançar. Preciso falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade de as imagens, os direitos de imagem, pagamentos atrelados, associados aos salários estarem atrasados. Essa informação foi divulgada durante o fim de semana pelo Davi Bittencourt, que tem uma página que cobre o Corinthians nas redes sociais. Ele afirma que 3 jogadores do Timão asseguraram que o pagamento das imagens não está sendo feito em dia. Salários em carteira regulares, tudo certinho, já os direitos de imagem atrasados. Mandei com mensagem para uma pessoa muito próxima ao presidente Augusto Melo, da minha confiança, perguntando se existe de fato algum atraso. A pessoa assegura que essa informação é uma grande cascata, que os direitos de imagem têm sido pagos regularmente, o último deles no dia 20 de outubro. Só para vocês entenderem, o Corinthians paga salários em carteira no 5º dia útil do mês e os direitos de imagem sempre no dia 20 de cada mês. Segundo essa minha fonte, no último dia 20 de outubro, o Corinthians quitou os direitos de imagem do mês passado, do mês anterior. Não há nenhuma pendência no Timão. E essa informação é super importante, especialmente pelo momento da temporada. O Corinthians vai para os últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro, precisando de pontos, pelo menos 10 pontos nesses 21 em disputa, para que o Corinthians chegue a 45 pontos e não corra risco de rebaixamento. Rodada de sábado ajudou, mesmo sem entrar em campo, o Timão se manteve fora do Z4, é o 15º colocado com 35 pontos conquistados. Hora de falar sobre o Palmeiras, que está de olho em uma joia do Curitiba. Eu me refiro a Lucas Ronier. Só 19 anos de idade, atua como meio atacante. Atleta que chegou com 7 anos de idade ao Coxa, passou a ser utilizado de forma integral aos 9 anos de idade, toda a história dentro do clube. E o Curitiba está convicto de que ele será a maior venda da história do clube. Na metade do ano, o Neon SC, time da Arábia Saudita, chegou a oferecer 12 milhões de dólares. Mas o Lucas e seus representantes entendem que o ideal seria jogar na Europa. Atleta cuja multa rescisória para clubes brasileiros é de 200 milhões de reais, para clubes do exterior de 60 milhões de euros. Importante contar também que a maior venda da história do Curitiba até hoje é do Igor Paixão, 8 milhões de euros. A tendência é que esse negócio seja ultrapassado.
Sobre o Palmeiras, o Verdão tem chance? O Palmeiras não é o único brasileiro que já levantou informações. O Internacional e o Cruzeiro também quiseram saber mais detalhes sobre a joia. E o Curitiba e o Lucas deixaram claro que a ideia é que essa transferência aconteça pro futebol europeu. O Palmeiras vai ter chance se as propostas de fora não forem tão interessantes. O Verdão poderia, por exemplo, usar o argumento de que seria uma boa ponte para que ele chegasse maior ao futebol, por exemplo, da Inglaterra. Não há até esse momento nenhum acordo fechado. A gente precisa aguardar cenas dos próximos capítulos. Prometo ficar de olho nessa história. O Lucas, na atual temporada, soma 46 jogos com 7 gols e 6 assistências. Preciso te atualizar agora sobre John Arias. Craque Neto disse em sua rádio aqui no YouTube, ao longo do domingo, que o atacante colombiano do Fluminense tem tudo acertado para jogar no Cruzeiro em 2025. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol da Raposa, que admitiu o interesse, a vontade, especialmente depois da chegada do Fernando Diniz, que é encantado pelo atacante Arias. O Diniz entende que o Arias é hoje um dos principais jogadores em atividade no futebol brasileiro e tem feito enorme campanha para que o Cruzeiro o contrate. Alexandre Matos, o responsável pelas negociações no Cruzeiro, já fez contato com representantes do Arias e também com representantes do Fluminense. E é aqui que vem uma resposta importante. Conversei com um dirigente do Cruzeiro e perguntei: o Arias está fechado com a Raposa? E a resposta foi, abre aspas, esquece. O Fluminense não vende o Arias para clube brasileiro, fecha aspas. Então, posso dizer que houve contato, o Cruzeiro tem interesse, mas foi avisado pelo Fluminense, mais especificamente pelo Mário Bittencourt, de que não há negócio com clubes brasileiros. O Mário Bittencourt, inclusive, tem um acordo verbal com o Arias, de o vendê-lo no fim dessa temporada. Mas há duas condições para que o negócio saia. Primeira é de que o Fluminense obtenha pelo menos 10 milhões de euros por sua parte, 50% dos direitos econômicos. A segunda é que essa oferta seja de clubes do exterior. O presidente do Flu nem cogita a ideia de ver o John Arias jogando em outro clube brasileiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre o futuro de Gabigol, autor de 2 gols na vitória do Flamengo por 3-1 contra o Atlético Mineiro, primeira partida final da Copa do Brasil, disputada nesse domingo no Maracanã. Marcos Braz foi perguntado, depois da partida, se os gols do Gabigol ajudariam na prorrogação do contrato. O vínculo do Gabi com o Fla se encerra em 31 de dezembro. Marcos Braz foi categórico ao afirmar o seguinte, abre aspas, eu, pessoalmente, já disse várias vezes que gostaria de renovar com ele, mas não sei se será possível. O Gabigol fazer gols em finais e o Flamengo só renovar com ele por causa disso, acho que não é de bom tom. Acho que a história do Gabigol, pelo profissionalismo dele, é maior do que esses 2 gols, fecha aspas. O Braz reitera algo que eu já havia dito na semana passada. A tendência é que o contrato não seja renovado, a menos que o Gabigol seja absolutamente decisivo nessa reta final de temporada e force os dirigentes rubro-negros a uma extensão do contrato. A decisão interna é de não permanecer com o Gabigol para o próximo ano. A última oferta feita pelo Fla, que desagradou demais ao Gabigol, já tem mais de 5 meses. Renovação de contrato por apenas 1 ano, enquanto o Gabigol tinha um acordo verbal com o próprio Marcos Braz e o Bruno Spindel para uma extensão de 5 anos e 3 milhões de reais entre salários, direitos de imagem e luvas. Quem rejeitou esse acordo de 5 anos foi o presidente Rodolfo Landim. Desde então, nenhum avanço. Temporada do Gabigol de 34 jogos, só 7 gols e 1 assistência. De qualquer forma, com esses 2 gols na final, ele chega à incrível marca de 16 gols marcados em 17 finais com a camisa do Flamengo, tornando-se o 7º jogador que mais marcou gols em finais em todo o mundo, igualando-se, por exemplo, a Ronaldo Fenômeno. Você renovaria com o Gabigol? Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!